Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Nós estamos começando mais uma live da plataforma EduChere. Para quem não conhece, a plataforma EduChere, ela é uma plataforma de cursos online. Em todas as quintas-feiras, nós estamos oferecendo essas lives de diversas áreas diferentes. E hoje estaremos com mais uma live com outro professor. Nós vamos aguardar a Paula entrar. Enquanto isso, eu vou falando da plataforma. A plataforma, ela apresenta diversos cursos de diversas áreas, tem desde conteúdos gratuitos a conteúdos pagos. Então, vale a pena conferir a página. O link está na bio daqui da EduChere. Então, fiquem ligados e confiram lá a página. Vamos ver se a Paula está online, vou convidar ela. Tudo certo? Olá, Paula, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer estar aqui com você, vendo a sua carinha aí do outro lado. A gente sabe Idem. o quanto é bom a gente estar perto um do outro, né? A gente sabe que foi um amor recíproco, tanto o meu quanto o seu, porque a gente se conheceu e está aqui, né? A seu convite é uma honra, eu agradeço muito mesmo esse convite delicioso para falar de um assunto também muito delicioso e Tão importante, né? espero que todo mundo que esteja aqui também saia com a sensação de que, olha, valeu a pena, porque você já falou para o pessoal o que nós vamos falar hoje? Então, estava te aguardando para falar pro pessoal. Eu ia te apresentar agora. Pessoal, essa é a Paula Buquerque. Ela é mentora em autoconhecimento e nós vamos falar hoje sobre o autoconhecimento e o emagrecimento. Como o autoconhecimento é importante para o processo de emagrecimento. E vou passar a palavra para ela. Qualquer dúvida, coloquem aqui nas perguntas que estaremos anotando e respondendo nos 15 minutos finais. Problemas técnicos podem vir a acontecer. Se acontecer, nós estamos com suporte aqui, tudo avisado, tanto lá em São Carlos quanto aqui desse lado, que estou ainda solteira. Então, nós vamos dar início a essa live agora. Paula, queria que você se apresentasse, falasse das suas experiências e tudo que esse ser humano maravilhoso é, né? Que me cativou da primeira vez que eu já conheci você. Eu falei, gente, foi um encontro de almas real, assim, muito bom. Foi mesmo, João, foi mesmo. E assim, agradeço à família do Chat que convidou para estar aqui hoje para falar desse assunto muito importante hoje em dia. Muita gente sofrendo com excesso de peso e mais ainda, né, com muita tristeza interior. Então, eu sou uma estudante do emagrecimento, eu nasci numa família de pessoas com problemas de peso e isso me despertou uma vontade muito grande de entender o porquê. E eu fiz programas como personal trainer eu simplesmente tentava os melhores treinos possíveis e imagináveis para ajudar os meus alunos a emagrecer. E aí eu cheguei à conclusão de que não era só isso, que tinha algo mais, que eu precisava conhecer um pouco mais. Foi quando eu entrei no mundo do coach e comecei a ter as ferramentas para conseguir um emagrecimento rápido. E foi muito bom. Eu tive centenas de pessoas que estiveram comigo e que tiveram excelentes resultados, mas algumas delas começaram a engordar novamente e isso me deixou com a pulga atrás da orelha. E aí que eu quis me aprofundar mais ainda. E me aprofundando mais ainda, eu cheguei no autoconhecimento. Porque, gente, não adianta achar que é só ter que fazer isso, faz isso, mais aquilo outro, que essa combinação dos fazeres vai dar tudo certo. A gente tem que É, ter a noção clara de que nós somos seres espirituais, que nós somos seres mentais, emocionais, físicos, tudo junto. Não dá para separar.
Então, quando eu olho de uma forma fragmentada, eu não consigo ter uma solução definitiva, uma solução duradoura. Eu simplesmente consigo alguma coisa naquele momento e depois, tchau, né? Depois eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. E por que que isso acontece? Aí entra a questão do que aconteceu na nossa infância. Isso tem um peso muito grande nessa questão do emagrecimento. Você falou que eu faço a mentoria já de autoconhecimento, falou? Sim, falei no início, logo que você entrou, Ótimo. que a Paula ela faz uma mentoria de autoconhecimento com diversas pessoas já. E nesse processo, como ela disse, ela já teve vários sucessos. Enfim, o que aconteceu depois foi uma reparação, né? Que você viu que não era só aquilo de o emagrecer o importante, mas sim também o manter. E por que que elas não conseguiam manter tudo aquilo, né? Aliás, é esse o tema, né, da nossa live. A gente está aqui hoje para isso, porque muita gente que está aqui ouvindo, muitas vezes já conseguiu emagrecer, não uma vez, mas várias vezes, mas aí depois de Uhum. um tempo recupera e aí sabe tudo que tem que fazer. Mas e aí? Eu sei tudo que eu tenho que fazer e por que que eu não faço? Então a questão é exatamente essa: por que que eu não faço? Eu não faço porque eu não sou simplesmente uma pessoa robotizada, que estou aqui só para fazer. Embora, né, a nossa origem, a nossa sociedade programou muito a gente para que a gente seja realmente esse robozinho, para que não pense, para que simplesmente haja, faça aquilo que tem que fazer. Então, hoje, a gente está vivendo um momento que está deixando muito claro isso para nós, né? Essa pandemia, a gente liga a mídia lá, como é que é? É só desgraça. E a gente começa a ouvir aquilo e entra dentro daquilo. Não que seja uma coisa boa, mas existe sim um lado bom. Muita gente está se redescobrindo, muita gente está se interiorizando, olhando para dentro. Grandes mudanças interiores estão acontecendo, não é só algo negativo. E aí a gente passa a ser pessoas reativas, a gente reage aos estímulos externos, aquilo que vem. Por que que isso acontece? Porque lá na nossa infância, né? O que que aconteceu? Quando a gente nasceu com um baita potencial de ação, de desenvolvimento, de ser quem a gente realmente é. A nossa essência verdadeira. E aí o que acontece é que a gente vai ficando dentro dos quadradinhos que os nossos pais colocam, nas melhores intenções, porém, nos colocam nesses quadradinhos. A gente vai se enquadrando também pela escola, pela religião, e a gente vai perdendo a nossa naturalidade. A gente começa a ser pessoas normais. O que são pessoas normais? Pessoas normais são pessoas que seguem normas. E isso não é interessante. Nós temos a nossa singularidade. E essa nossa singularidade, essa nossa essência maior, a gente tem assim que a gente nasce. É nosso. Então, quando a gente começa a cavocar no autoconhecimento, não é que assim, eu estou aprendendo e agora eu vou fazer e agora eu vou ser. Não. Na verdade, no autoconhecimento, eu vou tirar todos esses bloqueios, essas travas que tem em cima de mim, para que eu possa ser quem eu realmente sou, que é a minha verdadeira essência. Então, por que que a gente acaba fazendo tudo que esperam de nós? Porque nós somos ensinados assim, a não ter vontade própria, a fazer aquilo que esperam de nós. E é tanto isso, né? O que que esperam de nós? Esperam de nós que eu tire boas notas e que eu passe de ano. Então, você senta lá na cadeira, fica 4 anos. Até vou fazer um adendo com isso, tá? Uhum. Se você me permitir. Pode falar. A nossa educação, gente, escola. Tem escolas que já estão repaginando essa educação, mas como que nós somos criados? A escola, ela foi criada na época da Revolução Industrial, e o Exato. modelo da nossa escola, ela repetia exatamente o modelo das indústrias, o modelo da produção em alta escala. Então, assim, você senta na carteira, recebe conteúdo, 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 memoriza tudo, faz a prova, passa de ano, passa para o próximo, entendeu?
para a E como que a próxima gente fase. sabe que, e como que a gente identifica que a pessoa adquiriu ou não conhecimento? Se ela só decorou tudo, fez a Exato. prova, e depois, quando pergunta para ela há uns 2, 3 anos, ela vai saber daquele assunto. É assim que a Ah, gente sabe se ela aprendeu ou não. E com esse modelo, será que esse modelo é realmente eficaz para nós hoje em dia? É isso que a eu gente tem que se perguntar, né? sim, com certeza. Na minha opinião, não. É horrível. Tanto é que as pessoas, elas param de pensar. E por que que elas param de pensar? Porque realmente quem está no poder não quer que a gente pense. Quer que a gente simplesmente se mantenha robozinho. Vai, faz o que você tem que fazer. E, inclusive, a carreira, né? A gente começa trabalhando, a gente trabalha, a gente estuda primeiro estuda, arruma um bom emprego, não é? Arruma um bom emprego, Exato. Arruma um bom ganha emprego, dinheiro, prova, olha, estou trabalhando. exato. Duro. Se aposenta, depois que se aposentar, aí você curte aquilo que sobrar para você, né? A gente sabe que isso Uhum. não funciona mais. Graças a Deus, os jovens estão aí cada vez mais para mostrar que isso não funciona. A gente precisa parar de ser tão reativos assim e começar a ter planejamento, entrar em contato com o que nós viemos fazer aqui, qual que é o nosso propósito verdadeiro de estar aqui, qual que é o meu objetivo, a minha missão de estar aqui. E ser feliz, sim, gente. Olha, uma coisa que eu vou falar aqui é muito importante, eu quero que vocês prestem muita atenção. Ser feliz aqui. A gente tem mania de achar que a gente vai ser feliz quando a gente for magro, quando a gente ganhar na loteria, quando meu filho se formar. E a gente vai sempre assim adiando a nossa felicidade. Só que eu vou contar um Exato. segredinho para vocês. A gente não consegue ser feliz lá no futuro se a gente não fizer isso aqui no presente, no aqui, no agora. E como que a gente consegue essa felicidade no aqui, no agora? Se descobrindo, olhando para dentro e percebendo quem é você na sua essência. E uma das coisas que a gente faz para se analisar, para entrar em contato realmente com essa nossa essência, é trabalhar com o Enneagrama para descobrir o tipo de personalidade. São 9 tipos de personalidade. É um encanto, gente. Cada vez que eu estudo ou que eu converso com alguém que é tal tipo, eu fico cada vez mais encantada. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é botar um rótulo? Não, o motivo não é botar um rótulo. O motivo é compreender o que trava você para que você seja essa sua verdadeira essência atuante na sua vida. E aí, quando você entra em contato com o seu tipo de personalidade, você entende, você compreende de onde que veio isso, aí você está pronto para começar a viver essa vida de felicidade todos os dias da sua vida. Todos os dias, gente, não tem exceção. Fala, João. Importante lembrar que o enneagrama a qual a Paula se refere, ele não é para segregar as pessoas em rótulos, e sim para se identificar da melhor forma e conhecer a pessoa ao seu interior da melhor forma possível e ela ser feliz a partir dali, para ela se identificar e não para ela simplesmente se reter a tudo aquilo. Você é muito, como ela disse no começo, o nosso eu é muito além do que os rótulos que nos colocam todos os dias e querem e esperam de todos nós. Exato. Ai, olha só, o João explicou direitinho, gente, isso. Rose, você que conhece o Enneagrama é ótimo mesmo, né, Rose? E quem não conhece, deixa eu dar um presente para quem está aqui, a sua audiência, posso? Pode, claro. Quem tá aqui com a gente, marcar pelo menos 2 pessoas para vir assistir essa live, para compartilhar com elas, né, esse conhecimento de que é possível sim você entrar em ação e fazer tudo que você já sabe. Eu vou dar de presente para as 3 primeiras pessoas que marcarem um teste do Enneagrama comigo, tá bom? Com uma devolutiva também, Olha só. tá? Aí A gente não tinha sim. combinado isso, né, João? Já sai marcando todo mundo aí. É. Então, marca, vai lá Vai se no conhecer. post da live, né? No post da live da Educherry, vai lá,
coloca duas pessoas, marca duas pessoas que você sabe que vai ser importante ouvir isso. Porque a gente, quando aprende, a gente precisa compartilhar com mais pessoas, não é? Então, vai lá, faz a sua parte, que eu faço a minha. E as 3 primeiras, eu dou esse teste e a gente conversa. Eu quero. Ah, vamos lá, bora pra dentro. Então, o que é interessante do Eneagrama? Você entende que lá na infância você teve algumas carências, alguns medos, algumas coisas que não foram supridas na sua infância, que de repente hoje você está repetindo na fase adulta, só que você muda assim o repertório, muda as pessoas, mas você está fazendo exatamente aquilo que aconteceu lá na sua infância. Vou dar um exemplo prático, tá? Vamos falar, por exemplo, do tipo 6. O tipo 6, na infância, ele foi uma criança que os pais e a mãe, os pais, de modo geral, meio desligados, não muito atentos. Um exemplo disso, tá? Real e concreto. O menininho no berço, chorando, chamando a mãe e o pai e a mãe recebendo visitas em casa, jogando carta, não escutaram a criança chorar. Naquela época, acho que não tinha babá eletrônica, né? Não escutaram. E a criança começou a chorar, e não foi ouvida. Não foi ouvida, e aí aquele medo foi aumentando, e chamava o pai, chamava a mãe, até que ela acabou adormecendo, cansada de chamar o pai e a mãe, e ela vai criando isso, que olha, poxa vida, né, eu não tenho apoio, eu não tenho segurança, e ela, inconscientemente, tá, gente? Inconscientemente ela vai crescendo com isso. Aí ela é uma criança que ela cresce com aquele medo de ficar longe dos pais. Sabe aquela criança que tem dificuldade para ir para a escolinha, que tem dificuldade para dormir na casa da avó, do avô, porque se sente inseguro se estiver longe dos pais, porque se vivenciou aquela necessidade naquele momento. E aquilo marcou ela. Pode ser que não, pode ser que, né? Aí ela vai ser um outro tipo de personalidade, mas no caso dos 6, marcou. E ela vira um adulto extremamente inseguro, que está sempre procurando as respostas em outras pessoas, ela não confia na própria resposta. Então, o que a gente faz quando a gente descobre isso? A gente começa a trabalhar a questão da confiança, da autoestima desse adulto, para que ele saia desse momento repetitivo de estar toda hora repetindo isso. Por que é importante ele sair disso? Porque esse sofrimento emocional que ele vive, ele acaba descontando essas emoções na comida. Porque ele se sente mal. Ele não está se sentindo bem, ele está se sentindo inseguro. E aí, quem que vai dar esse alívio imediato para ele naquele momento? A comida. A comida. E aí que surge a compulsão. A compulsão, justamente por isso, a gente tinha até comentado, né, juntos, outro dia, sobre as reações químicas que as comidas trazem em si para nós. Isso é fisiológico, isso é natural. A comida nos traz prazer. Ela traz aquele prazer momentâneo. Então, real. Nós queremos suprir fisicamente uma dor que é uma dor inconsciente nossa, que está lá no nosso subconsciente. E buscando isso, nós vamos comendo, só que não vai suprindo essa dor que nós temos, justamente achando que aquela reação química momentânea vai resolver, porém, por ser uma coisa já lá dentro de nós não conseguimos só com a comida. Nós temos que resolver dentro de nós para nós conseguirmos pegar o físico e aproveitar aquele momento da comida como um momento de prazer único. Eu estou com prazer pela comida e para a comida, e não para suprir nada. Isso que você falou é muito legal, João, porque não adianta a gente negar e falar que a comida não dá prazer. É lógico que a comida dá prazer. A comida dá uma descarga de dopamina, de noradrenalina, serotonina, de tudo quanto é hormônios que trazem bem-estar para nós. Isso é fato. Só que é um prazer, como o João falou, físico, e é momentâneo, e é só naquele momento. E no fundo, o nosso ser, a nossa essência, ela está buscando muito mais que isso. Ela está buscando paz de espírito. Ela está buscando plenitude. E aí eu confundo esse prazerzinho que me dá a comida, que é um prazerzinho real e concreto, mas com o prazer que a minha essência está buscando, que é o prazer de ser,
de eu sou, a minha presença naquele momento. Gente, nunca se falou tanto em meditação como hoje, não é? Nunca se falou Exato. tanto. E a gente achava que era uma coisa muito distante, que estava longe, que é só para quem está lá no Tibete, ou para O pessoas monge extremamente budista do iluminadas. Tibete. Eu achava que, assim, Paula, achava assim, gente, eu não tenho paciência, sabe? Eu sou ligada no 320. Então, exatamente por ser ligada no 320, é que a gente precisa mais ainda da meditação. Por que a meditação? A meditação como uma forma da gente entrar em contato com essa verdadeira essência nossa e ter essa paz de espírito. Então, esse prazer que eu estou buscando lá, eu encontro me silenciando, ficando quietinha. Às vezes uma meditação guiada, às vezes só um som, às vezes a contemplação. Às vezes, olha uma coisa interessante, né? Que às vezes as pessoas não dão valor. Mas quando você faz qualquer coisa centrada naquilo que você está fazendo, por exemplo, lavando uma louça. Estou lavando uma louça, mas eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, eu estou meditando. A mulher que gosta de fazer maquiagem, gente, não tem uma forma melhor de maquiar, de meditar do que estar lá maquiando. Você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo, senão não vai ficar bom. Então, você está ali Uhum. naquele momento, você está desenvolvendo a sua presença naquele momento. E muitas vezes fazer isso já é suficiente para você não querer descontar suas emoções na comida. Eu dou um exemplo muito trivial, né? Que quando eu termino de almoçar, eu gosto de comer um chocolatinho. Para quem não sabe, eu já fui assim, extremamente viciada em produtos alimentícios. Não de comida, viu, gente? Comida não, Em produtos produtos alimentícios. fornecidos pela indústria. Da NET, bolacha Uhum. Bono. Quem tá aqui comigo e que conhece essas coisas, gente? Nossa senhora, era bolacha Basta Bono toda entrar no mercado, noite. uma bombardeação de propagandas e informações sobre os superprocessados. Não é? E olha, Sim. gente, é assim, é comum comer isso, é normal, de novo, ó, normal, tá dentro da norma, né? Da indústria, que norma? Da indústria, que quer que você consuma isso para ganhar dinheiro, entendeu? A indústria alimentícia faz isso. Comida de verdade, você não encontra, né? Não, vamos deixar um adendo sobre a palavra comida também, que as pessoas, elas estigmatizam muito como comidas e comidas. Tem problema você comer uma boa? Não tem problema você comer uma boa se você estiver bem o resto, mas você tem que saber o que você está comendo e quando está comendo e por que está comendo. Você está comendo porque você está ansioso ou você está comendo porque você está com fome para suprir o seu interior? Isso é Exato. muito importante dizer, que alimentos são alimentos, independentes de, assim, uns têm uma qualidade nutricional melhor do que a outra, e assim nós podemos escolher melhor. Se nós soubermos o que cada um contém, nós com certeza, e pensar na hora de comer, nós com certeza escolheremos o melhor para o nosso organismo naquele momento. Então, é muito bom, assim, não estigmatizar, assim, o lance da comida, mas, assim, saber o que é cada coisa e saber Sim, a hora do consumo o correto. conhecimento é importante, é imprescindível, gente, não tem nem o que falar. A gente tem que entender, sim, daquilo que a gente se alimenta. Mas aí, para entrar nessa questão, né, de realmente ter a rotina e a disciplina, eu preciso me trabalhar. Eu preciso me trabalhar para poder fazer o quê? Aquilo que eu sei que é bom para mim. Por que eu sei que é bom para mim e eu não faço? Por conta dessas travas que eu tenho da minha personalidade. E aí, eu descobrindo isso, eu posso me livrar disso para que eu possa realmente, agora, a partir de agora, eu faço tudo isso com prazer. Porque, ó, uma coisa é importante, que eu até anotei aqui para falar: não adianta pressionar a si próprio para ter Uhum. resultado. Não adianta, isso não funciona, tá, gente? Tem que ser algo muito assim, olha, eu decidi emagrecer porque eu não estou me sentindo bem, ou porque eu não estou me sentindo saudável, eu já estou com uma baixa de energia, eu não tenho disposição, eu tenho dificuldade de me locomover, ou eu tenho dificuldade para agachar, para ficar brincando no chão com meu filho. Tem que ter um porquê maior, tá? Porque senão o emagrecimento, ele entra também naquela questão
do prazer imediato. Ah, eu vou conquistar um corpo magro, mas a hora que eu conquisto esse corpo magro, o que que acontece? Fica oco, fica Eu paro oco. de fazer tudo. E aí eu paro de fazer tudo, entendeu? Fica muito assim, só para um contentamento do ego, mais nada. Então, se eu não tenho um porquê real que vai me trazer um benefício, eu não me mantenho lá magra. Eu vou voltar a engordar novamente. Por que que eu vou voltar a engordar novamente? Porque foi só mais um prazerzinho que eu coloquei na minha lista de prazeres que eu queria para minha vida. Então, a E gente isso tem que... entra no processo de autossabotagem também, né? No processo de autossabotagem que as pessoas têm mania, que a gente até conversou sobre as pessoas fazerem tudo que elas não fazem normalmente quando elas vão se propõem a emagrecer. E elas se propõem a emagrecer não para elas, mas por padrões sociais impostos. Sim, Você tem que ter aquele corpo perfeito, você tem que ser com a barriga chapada, você tem que ter o peito grande, você tem que, entendeu? E aí, nós somos bombardeados com essas informações diariamente, achando que nós temos que ser aquilo e nós nunca vamos ser aquilo. Porque nós somos indivíduos únicos, nós somos excepcionais do jeito que nós somos. Nosso corpo é exato. nosso corpo, nós temos que respeitar o nosso corpo. E então você querer alcançar, você buscar sempre a verdade do outro, isso é muito problemático. E então você tem que se autoconhecer, se aceitar para você conseguir atingir os seus objetivos e saber quais são os seus objetivos. Seu objetivo é mesmo ficar lindo, maravilhoso, ou seu objetivo é ser um bom profissional da sua área? Você tem que saber quais são os seus objetivos para você conseguir ir para algum lugar, não é mesmo? Sim, e de novo, né, você falando isso, a questão é assim, a gente querer fazer porque esperam que a gente seja assim, esperam que a gente faça de tal jeito. A gente começou lá com a história da escola exatamente para isso, para mostrar isso, né? A gente foi condicionado lá na escola, a gente foi condicionado com os nossos pais a ser obedientes, a gente foi condicionado com a nossa religião a ter medo o tempo inteiro. Para quê? E fazer tudo de acordo com o que esperam de nós. Então a gente começa a não ter vontade própria, a nossa vontade vai ficando sempre para depois. E a gente às vezes até esquece que tem vontade própria, faz o que todo mundo faz. Entra nesse efeito manada, né? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também. E começa a ser reativos também, né? Muito coerente. Ai, gente, eu não tô nem conseguindo ver os comentários aqui. João, pode olhar aí. Pode E ficar aí, se vocês sossegado, tiverem sossegado. perguntas, pode colocar as perguntas aqui, depois a gente responde, né, João? Sim, já elas estão sendo adotadas. Pode ficar Ai, que sossegada, bom. Paula. Ai, que bom, Tudo ai, que vai bom. estar. O que mais que a gente pode Nós conversar? falamos, a gente estava falando sobre os processos também de autossabotagem, né? Que o que impede você, se você sabe, nunca se falou tanto de alimentação e nunca Sim, tivemos tantos distúrbios alimentares. Então, se todo mundo tem tanta informação disponível, por que que nós não conseguimos colocar em prática essas sim. informações? Ah, a Leonice está falando aqui, ó, é muita pressão o tempo todo, né? De todos os lados. Sim, a gente sofre pressão em todos os lados. Por isso que não funciona a gente também se pressionar a fazer, porque o processo de emagrecimento virou uma sequência de coisas que eu tenho que fazer, tudo junto, mas de uma forma obrigada. Não, se eu fizer de uma forma obrigada, eu não vou conseguir manter isso. É o que o João falou. A gente vai para inventa que quer começar uma dieta na segunda-feira, vai para o supermercado e compra tudo aquilo que a gente não come costumeiramente, né? Aí coisas horrorosas que eu detesto. Eu vou conseguir manter isso? Eu vou conseguir comer isso por quanto tempo? Você não consegue manter, não consegue manter. Então, E isso entra na sabotagem também, né? Porque você vai lá, compra tudo para que você quer comer, para você sentir que você fez alguma coisa. Não, eu fiz alguma coisa. a Então minha isso é um parte eu já afago no fiz. A seu. minha parte eu já fiz. Minha parte eu fiz. E É aí, um afago no ego. isso. E aí, aí fala, então tá ótimo. Então a partir de agora eu comprei isso, mas tem uma lata de leite condensado ali, eu vou lá comprar. Mas, Só que sabe numa assim? hora dessa, olha o que eu acabo fazendo. Eu acabo assim, não me aceitando, porque eu começo a me reprovar de tudo que está acontecendo comigo.
né? Não, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não dou conta de fazer aquilo. Eu não sou realmente aquilo que esperam de mim. E isso não funciona. Então, a primeira coisa, gente, para dar certo é se aceitar. A palavrinha chave, eu me aceito como eu sou. Tá, eu não tô feliz, eu não tô gostando, porque eu tô acima do peso, minha saúde não tá legal, mas a primeira coisa é aceitar. Lembra que eu falei lá no início, né? A gente só consegue ser feliz lá na frente se a gente for feliz hoje. E o que traz essa felicidade hoje é exatamente essa aceitação de quem eu sou hoje, de como eu sou hoje. Tá tudo certo. A partir do momento que eu me aceito, eu começo a me amar, eu começo a me admirar, eu começo a ter prazer em cuidar de mim. Mas se eu ficar negando, porque é uma das coisas muito comuns que acontece. As pessoas, quando me procuram, geralmente elas falam assim que nem espelho tem em casa, porque começam a ter uma aversão a se verem. Ou seja, não suportam se olhar no espelho. Até de banheiro, viu, gente? Até de banheiro. Eu já tive uma pessoa que fez um processo comigo e que não tinha nem no banheiro, tá? Então, assim, por que, né, essa rejeição tremenda, essa resistência contra você mesmo? Você vai estar só se agredindo. Primeiro você precisa se colocar no colo, você precisa se aceitar, entender como que você é, como você funciona. Abraçar, inclusive, o teu lado sombra. A gente não é o tempo inteiro assim, ai, nós somos tão florzinhas, bonitinhas, né? Não, gente, todo É, mundo tem o lado negativo. E a gente está aqui, né, nessa terra, nesse planeta, exatamente para mudar essa história, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. O padrão da escola, né, que ensina a gente a memorizar, é algo que não ensina a gente a aprender. E a gente precisa realmente ela tem aprender com a vida, criatividade também, né? ter criatividade. E como que a gente tem criatividade? Muitas vezes errando, fracassando, né? Mas a sociedade Uhum. impõe pra gente que a gente tem que fazer certo o tempo inteiro. Você tem que tirar nota sempre boa o tempo todo para passar. Você pode muito bem, sim, fazer alguma coisa que não deu certo, fracassar, e tá tudo bem. Isso vai fazer com que você aprenda e faça diferente, né? Não é aquela questão Às também vezes, de aplaudir e falar assim, dá tudo errado para mim, então tá tudo certo, tô no caminho certo, vou ficar mal e se afundar. Não é isso, é assim, é assumir o fracasso como algo que é benéfico para você. É um próximo passo que você está dando. Então, eu sei que por esse caminho não está dando muito certo, então eu vou por esse. Mas se a gente entender isso, a gente vai ser seres humanos menos frustrados, menos descontentes. Tá tudo bem a gente se deparar com sentimentos negativos. Aliás, quando a gente começa a ver a personalidade, a gente vê que na maior parte dos casos, as pessoas acabam não reconhecendo os próprios sentimentos. Ah, eu tô triste, eu tô magoada, tô pé da vida, né? Não admite, bota assim um concreto em cima para fazer de conta que tá tudo bem. Mas, gente, se você não trabalha, se você não abraça esses sentimentos quando eles vêm para você, né? Não é ficar preso neles, não. Não é isso, ir pro fundo eles do ficam mar. guardadinhos ali, eles estão ali, não Eles adianta. estão pulsando. Varrer para debaixo do tapete. Eles estão pulsando. E estão te trazendo desconforto, estão te trazendo mal-estar. Então, por isso que muitas vezes você acorda de manhã já com mal-estar. E da onde que está vindo isso? Então, a gente precisa entender da onde vem isso e se livrar disso. Se livrar disso, porque a gente não precisa carregar essa carga nas costas. A gente pode muito bem assumir a responsabilidade da nossa felicidade, fazer o melhor dia possível, da hora que eu acordo. Como que eu faço isso? Práticas diárias, gente. Olha, primeira coisa que você faz quando você acorda é de extrema importância para o resto do dia. Então, se vocês estão aqui me ouvindo, se tem uma receitinha que eu poderia passar para vocês, né? É a aceitação e é práticas diárias para você, em primeiro lugar, todos os dias. Começa a ter o seu ritual. O que funciona para você? Para mim, funciona sair da cama, correr para o banheiro escovar o dente e depois descer, porque se eu fico no quarto eu acabo não conseguindo, desço e vou ler lá embaixo. Leio, começo a ler, leitura. Aí faço as minhas respirações, o meu agradecimento.
o dia começa diferente. O dia começa diferente. E isso, assim, Para mim, depende. tem que arrumar a cama, senão eu não consigo. Eu tenho que começar o dia, eu tenho que sair da cama, abrir as cortinas, abrir a janela, respirar o ar de fora da casa, arrumar a cama, aí eu falo, tá, agora o dia vai começar. E aí eu consigo fazer minhas coisas, uma de Que cada vez. legal, tá vendo? É assim, o que funciona, né, para mim, às vezes não funciona para você, mas o que funciona para você pode funcionar para o outro. A gente tem que testar. A gente é tentativa e erro. O que que tá dando certo para mim? Então eu vou fazer, né? Eu adoraria de repente assim ter aquela disposição de acordar e já sair correndo. Ah, vou correr antes de começar a dar aula. Mas eu não sei, como eu começo a dar aula muito cedo, eu teria que acordar muito mais cedo que isso. E de manhãzinho, com aquele Uhum. friozinho, eu não gosto de sair para correr. E eu amo correr, né? Mas tá tudo certo. O importante é você estipular o que funciona para você e o que não funciona. Exato. É muito importante a gente saber que o que faz bem para o outro pode sim fazer bem para mim, mas também, se não fizer, tá tudo bem. Eu não Tá tudo tenho que bem. fazer aquilo que, por exemplo, vou dar um exemplo, atividade física. Uma galera gosta de ir na academia, puxar ferro, sentir aquilo. Eu gosto de fazer fit dance. Para mim, fazer fit dance, para mim, é o momento que eu tô assim, gente, a melhor coisa Em da flow. vida é quando eu tô com um grupo de pessoas. Eu gosto de aulas em grupo. Eu não gosto muito de aulas só eu ali, sozinho, eu acho monótono. Então, eu Uhum. gosto de aulas em grupo. Então, se encontrar, achar a sua atividade física, achar a sua religião, achar a sua, como você fica melhor consigo mesmo, é Sim, importante. sim, Não sim. importa a sociedade exige de você, ele exigiu de você até aqui. Mas a partir daqui, você pode exigir de você mesmo, você, e não a sociedade em si. Você não é obrigado a viver isso que impõe a você. Vai de você querer viver ou não. Aliás, quanto menos você fizer isso, melhor. Mais liberdade você tem para ser você mesmo. E você não tem que agradar todo mundo o tempo todo. Você achar que você vai fazer isso, que vai acontecer isso, é um engano tremendo. Então a gente realmente Frustração. precisa focar no que a gente gosta. Isso que você falou do exercício é muito importante, gente. Eu não estou aqui tocando em assuntos assim, nesses detalhes em si, porque eu acredito que todo mundo que está aqui, que quer emagrecer, já sabe o que funciona e o que não funciona. Mas uma dica boa é isso. É fazer o que você gosta, né? É começar pelo que você gosta. Uhum. Mas, Paulo, qual exercício que funciona mais? Bom, tem alguns exercícios que funcionam mais para gastar mais calorias. Tem, claro que tem. Mas o que adianta eu falar assim, ó, você tem que fazer um treino de corrida 3 vezes por semana assim, e você odeia correr? Não vai funcionar, entende? No futuramente, quando você estiver fazendo um outro exercício e você tiver a vontade de experimentar, tá tudo certo também. Que é uma coisa que eu apoio muito. A gente não pode ficar só naquilo, naquela nossa vidinha, né? Dentro desse quadradinho, fazendo as mesmas coisas. Porque de Exato. repente eu vou descobrir algo novo que vai me trazer tanto prazer, né? Eu tive essa experiência Uhum. quando andei de stand-up. Eu não sabia, eu não tenho muita familiaridade com a água, mas eu falava assim, ai, gente, um dia eu quero experimentar isso aí. Enfrentei o maior medo do mundo e fui. E a hora que eu fiz, eu falei, gente, eu não queria sair de lá, não queria voltar. Então, assim, muitas vezes a gente, com medo, a gente deixa de fazer coisas e deixa de curtir momentos Uhum. deliciosos da nossa vida. Então, não faça isso com você. Esteja sempre pronto a escolher, a experimentar, aberto a coisas novas, as experiências As novas, coisas novas. porque isso pode ser muito engrandecedor. Sem falar que a gente se sente muito mais corajosa para outras coisas na vida, né? Que o medo, ele É, é. se sente vivo de verdade. Sim, Se sim. você está experimentando, conhecendo outras culturas, você acaba agregando muito mais para a sua vida e vendo que tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem você ser você mesmo. Porque tem um monte de gente que é totalmente diferente de você e tá aí. E quanto mais a gente aprende, como você disse ontem, né? Quanto mais a gente aprende com as diferenças, mais nós respeitamos as diferenças. E Isso nós é incrível, entendemos gente. melhor.
Isso é incrível. Quanto mais a gente valoriza as diferenças do outro, que a gente entende que a diferença do outro pode ser boa para mim. Eu vou até dar um exemplo, tá? Dá tempo de dar o exemplo no Enneagrama? Eu acho que sim, acredito que Então sim. vamos lá. Então, assim, olha, quando você está numa fase, um caminho de integração para você realmente ser uma pessoa voltada para a tua essência, você busca num outro enneagrama, tá? Algo que vai completar você e vai fortalecer o teu lado saudável. Você vai ficar numa faixa mais saudável. E geralmente é assim, por exemplo, o caso do 6, ai meu Deus, qual que é o 6? Não lembro de cabeça. Vou falar do 8, que de 8 eu sei de cabeça. O oito ele precisa do 2. Então, como é que eu faço essa transição, né? Ah, eu vou passar a ser 2? Não, eu não vou passar a ser 2, mas eu vou começar a entender melhor como é que o 2 é, pegar a faixa saudável do 2, o que ele tem de melhor, e começar a trazer isso para o meu dia a dia. Não é imitar também, porque imitar também não funciona. Mas eu começo a trazer para Sim. o meu dia a dia. Então, no caso do 8, o 8 é uma pessoa extremamente fechada com o coração. Por que é fechado com Uhum. o coração? Porque lá na infância, quando ele estava naqueles momentos da vida dele, da primeira infância, aconteceu algo que deixou ele muito decepcionado, muito triste ou algo parecido. Ele sofreu demais emocionalmente com aquilo e ele começou a se fechar. Aí ele começou a não mais expor os seus próprios sentimentos, deixou de ser uma pessoa vulnerável, ele deixou de mostrar a sua vulnerabilidade. E o 8, quando ele começa a modelar o 2, que o 2 é coração aberto, é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, está sempre disposta a ver o lado positivo do outro. Quando ele faz isso, quando o 8 integra com o 2, é maravilhoso, porque o que faltava no 8 era exatamente essa abertura do coração. E aí ele começa a se expor mais, ele começa a deixar esse medo fundamental que ele tem de ser traído, da insegurança dele de lado, e começa a usufruir e incorporar a própria vida nele mesmo. Olha que coisa linda que é. Então a Sim. gente está sempre precisando do outro, e é na diferença do outro que eu me fortaleço. E à medida que eu Exato. começo a valorizar essa diferença, acaba-se os preconceitos, porque o outro não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual ao outro para as comparações. Eu começo a compreender as diferenças e respeitar as diferenças. Olha que coisa linda, não é? Sim. Então, Viver em gente, sociedade, em si, né? Tipo, é, viver em simbiose. O que o outro faz, ele me agrega e o que eu tenho de diferente eu agrego nele. Tá tudo bem. o que acontece com É, você me afeta diretamente. E isso a gente tem que ter muito sim. claro. O que acontece comigo afeta o outro. Nós estamos interligados numa rede. E isso é muito importante. Então a gente tem que cada vez mais entender isso na hora de ofender o próximo, de deixar o nosso instinto falar mais alto e machucar alguém, porque o que eu estou fazendo para ele, de uma certa forma, também está me afetando. Então, quando eu olho com Hum. esse respeito que todos somos um, a gente começa a viver numa harmonia muito melhor, tanto com o outro como comigo mesmo, né? Porque quando eu uso o meu instinto para revidar alguma coisa ou para passar a minha mensagem, eu posso até me sentir bem naquele momento, só que eu vou levar essa carga negativa comigo mesmo. Então, o que que adianta? Então, não é esse o objetivo. O objetivo que a gente está aqui, gente, é amar plenamente a si próprio, primeiramente, e amar o nosso próximo. Quando a gente ama, a gente começa a não ter tantas picuinhas, deixa passar muito mais coisa. A gente vive essa felicidade que eu falei no início, né? Quando a gente ama, a gente vive essa felicidade todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E isso é possível? Sim, desde que eu tenha a responsabilidade de fazer a minha vida funcionar em todas as áreas. Não é numa área só. Ah, eu sou uma pessoa bem-sucedida no meu trabalho. Mas eu chego em casa, não tô nem aí, eu vou pro sofá, não faço nada, não me cuido. Isso vai refletir, com Compra um pote de certeza. sorvete, faz um monte de pipoca, porque ele vai lá, deita, assiste um filme, e aí fala, sou feliz, eu sou bem sucedido no meu trabalho, tá tudo bem.
Mas e você com você mesmo, quando você chega na sua vida pessoal, como é que tá? No Exato. trabalho tá bem, mas e sua vida pessoal? Não existe ser bem-sucedido apenas numa área. Ou você é ou você não é. Quem é você, Uhum, não é? Você pode até se uhum. sair melhor numa área do que na outra, mas o verdadeiro sucesso engloba você como um todo. Como eu disse, físico, emocional, mental, espiritual, a gente tem que olhar isso como um todo. Nós somos uma parte inteira e não fragmentada apenas, né? Exatamente. Como a gente havia dito sobre os rótulos que as pessoas colocam, por exemplo, vou dar um exemplo eu, assim, João Caetano ou engenheiro de alimentos que cursa nutrição. Aí eu penso, eu sou só isso? Eu não sou só isso. Eu tenho tantas outras coisas, tantos outros parâmetros ao longo Sim. da minha vida, e que as pessoas, tanto é que nós temos um péssimo hábito que é pergunta, quando a gente vai conhecer alguém, a gente fala assim, ah, você é quem? Ah, mas você faz o quê? A gente já pergunta a É, profissão do outro, como se aquilo eu fosse saber se ele é feliz, se ele está bem, se é uma pessoa legal ou não, como se a profissão fosse dizer isso dessa pessoa para nós. E isso não diz nada, na verdade. Se a gente for pensar a fundo, isso não diz nada, sabe? isso não Sobre o que é aquela descreve o pessoa. outro, né? Não, não me descreve, né? Falar, eu sou Sim, personal trainer, eu sou especialista em fisiologia do exercício, isso não me descreve. Eu não sou, não, eu estou. Eu sou muito mais que isso. Você também, né, João? Você também. sim. Nós estamos em momentos em que nós temos que respeitar os nossos momentos. Se nós respeitamos o momento no qual nós estamos vivendo, não é porque assim, ai, que eu era, não sei o que, não sei o que, se martirizando pelo que você era, mas aceitando, tá, eu fui daquele jeito, o que eu posso melhorar daqui para frente? Não é Exato, mesmo, Paula? exato. Dizer assim, tá, eu fui, eu aprendi com aquele erro, tá tudo bem, aprendi, a partir de agora eu não cometerei mais ele. Pode vir outros erros que eu vou cometer e eu vou aprender com eles. E tá tudo bem. Exato. Assim, e também se eu cometer de novo, tá tudo bem. A questão é me perdoar. Esse auto-perdão é imprescindível, gente. É imprescindível. A gente se perdoar ao longo da nossa jornada. A gente está em fase de aprendizado? Sim, nós estamos em fase de aprendizado. Todos nós. Não tem assim, um mais, um menos. Todos estamos aqui para isso. Então, errou. Tá tudo certo. Auto-perdão sempre. Buscar melhorar? Claro. Mas a gente tem essa vontade, né? Leonice, Uhum. meu A corpo Rose não me tinha comentado define. uma coisa muito legal. A Rose tinha comentado uma coisa muito legal sobre a gente se aceitar, né? Sobre aceitação e conformação, ou conformidade, se conformar, que Ah, a gente sim. tinha até citado, que é sobre como a gente vai se aceitar ou se conformar com aquilo. Você podia É falar um pouco bem dessa diferença? diferente, né? É bem diferente. A aceitação é eu sou, eu tô assim nesse Avisando momento. sobre o tempo, Oi? nós temos 13 minutos, Paula. Então, assim, a gente vai. 3? Ixi! 13. 13. Ah, tá bom. Não, dá tranquilo. Quando eu me conformo, eu me coloco numa situação de vítima. Ah, eu sou assim mesmo, não vou mais emagrecer, já fiz de tudo, não dá. É uma vitimização. Eu tiro a minha responsabilidade da história. Quando eu me aceito, eu estou tomando consciência do que está acontecendo comigo, eu estou tomando ciência daquilo que está acontecendo comigo, e aí eu posso decidir o que eu vou fazer diante daquela situação. São duas coisas muito distintas. Então, ninguém tem que se conformar com nada, ninguém tem que se conformar, mas sim aceitar. Aceitar e aceitar verdadeiramente. E quando eu falo aceitar, eu não falo só de coisas do passado, eu falo de coisas assim, triviais do momento presente, né? Porque isso é que vai me dar o desapego. E o desapego é muito libertador, gente, muito libertador. Quando eu aceito que eu não tenho controle sobre tudo que está acontecendo, vamos ao exemplo da pandemia, né? O que eu posso fazer em relação à pandemia? Eu não tenho esse controle total. Ah, não vai acontecer nada comigo porque eu passo álcool gel, faço isso, como aquilo.
Gente, tem um momento que você pode sim controlar aquilo, mas ninguém diz que isso vai ser o suficiente, né? E na vida é assim. Exatamente. Na vida é assim, ó. O que adianta eu ficar reclamando que eu tenho que ficar dentro de casa? O que adianta eu falar que meu salário diminuiu, eu reclamar de tudo? O que adianta? Não vai adiantar nada. Isso só é resistência para a vida. A vida ela começa a Uhum. não fluir porque eu boto as minhas resistências. Mas quando eu aceito e falo, é assim. Eu estou tendo realmente que me adequar, então meu salário diminuiu, então o que eu posso fazer para me ajustar? Vou começar a gastar menos aqui, menos ali, vou eu mesma fazer a comida, não vou mais comprar fora. E assim eu vou encontrando soluções. A aceitação me dá uma amplitude, inclusive, para eu ser criativo. Ela me dá assim, bom, então a partir de agora, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer então assim, assim, assado. Não mais assim, assim, assado. Se eu fico na resistência, eu entro na vibração da reclamação. E aí eu começo a reclamar, me sinto inconformada, aí vem a tristeza, o ressentimento, a angústia, sentimentos negativos. E o que eu falei? Que a gente só consegue ser feliz lá no futuro se a gente for feliz agora, né? Então, evitando essa resistência, eu já começo o meu processo de felicidade. Olha como é Sim, interessante isso. Eu aceitando o que está acontecendo comigo, coisas simples. Ai, que coisa linda, aceito tudo, olha que beleza. A pessoa que aceita, ela tá ali naquele momento presente, ela tá vivendo com presença naquele momento. A pessoa que não aceita, ela fica tentando o quê? Encontrar soluções para o futuro. E a gente sabe que o futuro é muito ilusório, muitas vezes não vai nem acontecer. Então ela fica saindo desse momento presente. E o que eu falei? A gente não tem que estar aqui presente para poder se sentir bem, para se sentir pleno, para ter paz de espírito, para ter plenitude. Então são duas coisas que não condizem. Ou eu aceito de verdade, ou, se eu estou no conformismo, eu estou na mesma situação de quem não aceitou. O conformismo é a não aceitação, tá? sim. Que entra no É, vitimismo. eu estou aqui com uma pergunta que foi sobre Vamos lá, vamos lá. alimentação, sobre que chega muito sobre aquele lance das pessoas se restringirem, né? Que é se o que você tem a dizer, Paulo, sobre jejum intermitente, Jejum que foi uma intermitente, pergunta. na verdade, assim, falam, vou fazer jejum intermitente porque emagrece, porque não sei o que lá. Blá, blá. Os efeitos colaterais do jejum intermitente pode sim ser o emagrecimento. Depende tudo do que você come quando você está em fase de comida, não em jejum, Uhum. tá? É como é que é a Sim. última refeição antes do jejum e a refeição que eu vou quebrar do jejum. Isso tem muito a ver, porque não adianta nada fazer jejum intermitente, né? E depois que acabou o Aham. jejum, come o mundo, né? Exato, e não Mas adianta nada acreditar que um o. sistema fisiológico é igual ao do outro. O que funciona para um corpo, a gente sabe que temos DNAs diferentes, o que funciona para um corpo não Sim, significa que vai sim, funcionar para você. Não existe receita de bolo. Você, você é único. sim. Então, as Isso pessoas têm que sempre. aprender a procurar os profissionais certos para Exato. poder ter o auxílio e ter o conhecimento de quem é si mesmo para se conhecer. E o nosso corpo dá sinais sobre se estamos bem ou não. Não é mesmo? Sim. Ele Então, avisa. o Ele jejum avisa na hora. tem que ter um acompanhamento, sim. Eu aconselho que tenha um acompanhamento, sim, acho que é importante. Mas o objetivo principal do jejum intermitente, o prêmio Nobel que pesquisou o jejum intermitente, o objetivo principal é voltado para a saúde. Então, quando eu fico mais tempo, né, sem comer, eu tenho uma. Ai, eu não vou saber explicar exatamente, mas eu tenho um aumento da minha imunidade, eu tenho um aumento da Uhum. minha saúde, tá? Um aumento aí, Porque, porque entre estresse, nosso corpo reage instantaneamente ao estresse causado pelo jejum. E aí ele sim, acaba sim, aprimorando reagindo. o nosso sistema de defesa, reativando. Sim, E o nosso sim. sistema de Então, defesa. assim, é saudável o jejum intermitente? É muito saudável. Muito, muito Hum. saudável, sim. Recomendo? Super recomendo. Tem que ter acompanhamento, tem que saber o que você vai comer antes de quebrar o jejum.
antes de fazer o jejum e para quebrar o jejum, os dois, tá? Que você falou sobre... Ai, meu Deus, me fugiu agora, que você estava comentando do jejum. Oh, meu Deus, prazer, Silvana, prazer é meu. Nossa, gente, nós temos 5 Obrigada. minutos, Paula. Acabaram de avisar aqui que nós temos Ah, 5 então vamos minutinhos encerrar. Então só. vamos encerrar. Não, mas assim, no geral, aconselho, acho super 10. Vai procurar mais informações. A gente tem um monte de Eu conhecimento. acho que deve Entra no procurar. YouTube. Tem um vídeo do Pode Baracate que ir atrás de um explica nutricionista para te acompanhar. É muito importante ir atrás de um também, nutricionista para te sim, também. Isso a acompanhar, gente não dispensa porque jamais, né? o nosso sistema ele é diferente. Fazer Sim, exames periódicos, tudo isso é muito importante, porque sim. alguns sistemas podem valer, alguns não, Isso outros todo mundo não. que está aqui com a gente está cansado de saber, né, João? Isso a gente Uhum. nem fala, viu, gente? Não é porque a gente não acha importante, não. A gente não fala porque a gente já sabe que vocês já sabem, É, muitas né? informações. Gente, nós vamos ter que encerrar a live agora por uma questão de tempo. Paula, eu queria agradecer muito a sua presença. Para quem não sabe, a Paula trabalhou há mais de 20 anos com emagrecimento. Ela é uma professora que estará na plataforma EduChere daqui a algum tempo. Ela está preparando o conteúdo, então fiquem atentos. E logo menos você terá uma aulinha na plataforma. O link da plataforma está na bio. Lá nós temos conteúdos tanto grátis quanto conteúdos pagos de diversas áreas. Então, pessoal, entrem lá. Paula, muito obrigado Um pela sua prazer presença. É sempre um imenso. prazer Ah, conversar muito com bom. você. Muito bom, gente. Fico muito Agradeço. feliz. E eu agradeço todo mundo que está aqui, né? A sua audiência, a minha, que está aqui prestigiando a gente. Muito E, obrigada. Espero que eu tenha colaborado com vocês. E vamos ver quem que vai ganhar o presente lá, hein? Depois eu vou lá para ver e a gente vamos dar uma posta. olhada nos comentários lá. Quem É. marcou, tá concorrendo. Tá Ó, certo? Muito obrigada, obrigado, Paula. obrigada para você e para toda a família do Cherry, que me acolheu com muito amor, com muito carinho. E é isso aí. Em breve nós teremos nosso material lá também para contribuir com mais pessoas, porque o que a gente quer é isso. A gente quer que todo mundo entre nessa comunhão de viver plenitude todos os dias. Todos Plenitude. os dias. Paz de espírito e muito amor para todo mundo. Gratidão, João. Um beijo enorme no seu coração. Você sabe que eu te amo. Um beijo para sua Um mãe, para beijo. todo mundo que está por trás desse processo maravilhoso que vocês estão fazendo, que é de levar mais conhecimento, mais esclarecimento para as pessoas e ajudar todo mundo, tá bom? Um Tá beijo certo. enorme. Um beijo. Até, pessoal. E lembre-se, autoconhecimento sejam vocês mesmos. Sempre. Até.